Aliança da ciência e da religião. Tópico 8. A ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Tendo, no entanto, essas leis o mesmo princípio, que é Deus, não podem contradizer-se. Se fossem a negação uma da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porquanto Deus não pode pretender a destruição de sua própria obra. O conflito que se julgou existir entre essas duas ordens de ideias surge apenas de uma observação incorreta e de excesso de controle, de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à descrença e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo têm de ser completados, em que o véu intencional lançado sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual e em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e constantes da matéria, como duas forças que são, apoiando-se uma na outra e caminhando combinadas, proporcionarão mútua colaboração. Então, não mais desmentida pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, já se lhe não podendo mais opor à irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam, até hoje, entender-se, porque, encarando cada uma as coisas do seu ponto de vista exclusivo, mutuamente se rejeitavam. Faltava com que encher o vazio que as separava, um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o universo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo, leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez comprovadas pela experiência essas relações, nova luz se faz. A fé dirigiu-se à razão. Esta nada encontrou de contraditório na fé. Vencido foi o materialismo. Mas, nisso, como em tudo, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral, que as esmaga, se tentam resistir-lhe em vez de o acompanharem. É toda uma revolução que neste momento se opera e trabalha os espíritos. Após uma elaboração que durou mais de 18 séculos, chega a ela a sua plena realização e vai marcar uma nova era na vida da humanidade. Fáceis são de prever as consequências. Acarretará para as relações sociais inevitáveis modificações às quais ninguém terá força para se opor, porque elas estão nos desígnios de Deus e derivam da lei do progresso, que é a lei de Deus. Instruções dos Espíritos. A nova era. Tópico 9. Deus é o único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas, e as dificuldades por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava os homens à divindade. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm a semente da mais ampla moral cristã. Os comentários da Bíblia, porém, restringiam-lhe o sentido, porque, praticada em toda sua pureza, não na teriam então compreendido. Mas, nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser como fronte brilhante, qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha de percorrer. A moral que Moisés ensinou era apropriada ao estado de adiantamento em que se encontravam os povos que ela se propunha regenerar, e esses povos, semi-selvagens quanto ao aperfeiçoamento da alma, não teriam compreendido que se pudesse adorar a Deus de outro modo que não por meio de sacrifícios, nem que se devesse perdoar a um inimigo. Notável do ponto de vista da matéria e mesmo do das artes e das ciências, a inteligência deles, muito atrasada, se achava em moralidade e não se houvera convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Era-lhes necessária uma representação semimaterial, qual a que apresentava então a religião hebraica. Os sacrifícios lhes falavam aos sentidos, do mesmo passo que a ideia de Deus lhes falava ao espírito.
O Cristo foi o iniciador da mais pura, da mais sublime moral, da moral evangélico-cristã, que há de renovar o mundo, aproximar os homens e torná-los irmãos, que há de fazer brotar de todos os corações a caridade e o amor do próximo e estabelecer entre os humanos uma solidariedade comum. De uma moral, enfim, que há de transformar a terra, tornando-a morada de espíritos superiores ao que hoje a habitam. E a lei do progresso, a que a natureza está submetida, que se cumpre, e o Espiritismo é a alavanca de que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. São chegados os tempos em que se hão de desenvolver as ideias para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus. Têm elas de seguir a mesma rota que se percorreram as ideias de liberdade suas precursoras. Não se acredite, porém, que esse desenvolvimento se efetue sem lutas. Não. Aquelas ideias precisam, para atingirem a maturidade, de abalos e discussões, a fim de que atraiam a atenção das massas. Uma vez isso conseguido, a beleza e a santidade da moral tocarão os espíritos, que então abraçarão uma ciência que lhes dá a chave da vida futura e as abre as portas da felicidade eterna. Moisés abriu o caminho. Jesus continuou a obra. O Espiritismo a concluirá. Um espírito israelita. Mulhouse, 1861. Tópico 10. Um dia, Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade romper as trevas. Esse dia foi o do advento do Cristo. Depois da luz viva, voltaram as trevas. Após alternativas de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhantemente aos profetas do Antigo Testamento, os Espíritos se puseram a falar e a vos advertir. O mundo está abalado em seus fundamentos. Ecoará o trovão. Sedes firmes. O Espiritismo é de ordem divina, pois que se baseia nas próprias leis da natureza. E estais certos de que tudo o que é de ordem divina tem grande e útil objetivo. O vosso mundo se perdia. A ciência, desenvolvida a custo do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, transbordava em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, cristãos, o coração e o amor têm de caminhar unidos à ciência. O reino do Cristo, passados que são 18 séculos e apesar do sangue de tantas vítimas, ainda não veio. Cristãos, voltai para o Mestre, que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de indescritível alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado. Os bons espíritos lhe dizem excessivamente: dobrai-vos a rajada que anuncia a tempestade, a fim de não serdes abatidos, isto é, preparai-vos e não imiteis as virgens loucas, que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se prepara é antes moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, sopram a fé, para que todos vós, obreiros esclarecidos e fervorosos, façais ouvir a vossa voz humilde, porquanto sois o grão de areia. Mas, sem grãos de areia, não existiriam as montanhas. Assim, pois, que essas palavras, somos pequenos, necessite para vós de significação. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. Não constrói a formiga o edifício de sua república e imperceptíveis animais não elevam continentes? Começou a nova cruzada. Apóstolos da paz universal, que não de uma guerra, modernos São Bernardos, olhai e caminhai para a frente. A lei dos mundos é a do progresso. Fenelon, Portiers, 1861. Tópico 11. Santo Agostinho é um dos maiores divulgadores do Espiritismo. Manifesta-se quase por toda parte. A razão disso encontramo-la na vida desse grande filósofo cristão. Pertence ele à vigorosa legião dos pais da Igreja, aos quais deve a cristandade seus mais sólidos apoios. Como vários outros, foi arrancado ao paganismo, ou melhor, à impunidade mais profunda pelo brilho da verdade.
Quando, entregue aos maiores excessos, sentiu em sua alma aquela singular vibração que o fez voltar a si e compreender que a felicidade estava em algum lugar, não nos prazeres desagradáveis e momentâneos. Quando, afinal, no seu caminho de Damasco, também lhe foi dado ouvir a santa voz a clamar-lhe: Saulo, Saulo, por que me persegues? Exclamou: Meu Deus, perdoai-me, creio, sou cristão. E desde então tornou-se um dos mais fortes apoiadores do Evangelho. Podem ler-se, nas notáveis confissões que esse distinto espírito deixou, as características e, ao mesmo tempo, proféticas palavras que disse depois da morte de Santa Mônica. Estou convencido de que minha mãe me virá visitar e dar conselhos, revelando-me o que nos espera na vida futura. Que ensinamento nessas palavras e que retumbante previsão da doutrina futura. Essa é a razão por que hoje, vendo chegada a hora de divulgar-se a verdade que ele antigamente pressentira, se constituiu seu fervoroso propagador e, por assim dizer, se multiplica para responder a todos os que o chamam. Erasto, discípulo de São Paulo, Paris, 1863. Nota: será que virá Santo Agostinho demolir o que edificou? Certamente que não. Como tantos outros, ele vê com os olhos do espírito o que não via enquanto homem. Liberta, sua alma enxerga claridades novas, compreende o que antes não compreendia. Novas ideias lhe revelaram o sentido verdadeiro de algumas sentenças. Na terra, apreciava as coisas de acordo com os conhecimentos que possuía. Desde que, porém, uma nova luz lhe brilhou, pôde apreciá-las mais decididamente. Assim é que teve de abandonar a crença que alimentara nos espíritos do mal masculino e feminino e a maldição que lançara contra a teoria dos opositores. Agora que o cristianismo se lhe mostra em toda pureza, pode ele, sobre alguns pontos, pensar de modo diverso do que pensava quando vivo, sem deixar de ser um apóstolo cristão. Pode, sem renunciar à sua fé, constituir-se propagador do espiritismo, porque vê cumprir-se o que fora profetizado. Proclamando na atualidade, outra coisa não se faz senão conduzir-nos a uma interpretação mais acertada e lógica dos textos. O mesmo ocorre com os outros espíritos que se encontram em posição equivalente. Você está gostando da leitura? Você tem dúvidas sobre espiritualidade? Você gostaria de ter garantia de aprendizado? Então conheça o curso de espiritualidade no link que está na descrição do vídeo para aprender sobre diversos assuntos do mundo físico e espiritual. Gratidão. Um oferecimento Espíritos de Luz.